Fala pessoal do Integrado aí em Mecânica. Bom, hoje a gente vai fazer uma entrevista, certo? Com um amigo aí meu da faculdade, né? Conhecido na faculdade, e o cara é o cara da indústria, né? Então é o seguinte, o Pedro aí vai se apresentar, tá? Vai falar sobre a formação dele. Essa entrevista ela tem um roteiro já pronto, beleza, galera? Então vamos ver aí o que é que a gente consegue, né, absorver, beleza? Em relação também à prática profissional, que é o nosso tema, né? E sobre dicotomia entre teoria e prática, que eu já falei para vocês, né? Que na realidade não existe uma dicotomia, isso na minha opinião, entre teoria e prática. Existe sim uma unidade entre as duas coisas, né? Onde elas se complementam, beleza? Então, e aí, PH? E aí, Rodolfo, Fala tudo aí bom? sobre tudo certo. E aí, fala aí para a Ó, galera sobre a sua formação, né? Inicialmente, a gente já tem um roteiro, né? PH tem um roteiro também. Então a gente vai ser um pouco mais direto nas perguntas. Beleza, galera? beleza. E aí, pessoal do curso do IF aí de Santa Cruz, né? Meu nome é Pedro Hugo, eu sou engenheiro mecânico de formação na UFRN, onde eu estudei com o professor de vocês, né? E conheci ele. Eu tenho também pós em gestão de projetos pela FGV. Fiz agora recentemente, também terminei uma pós em engenharia da manutenção pelo IPOG. E atualmente trabalho na Camanor, mas já passei por vários setores diferentes. Um foi construção civil, né, obras de terraplanagem e concretagem de bases de parques eólicos. O outro foi na VEG, foi a montagem de parques eólicos, né, a parte de montagem eletromecânica. E a minha profissão atual, eu estou como supervisor de manutenção na Camanor, uma empresa de cassinicultura muito comum aqui no estado, porém ela tem um método de cultivo bem diferente do normal que se vê com fazendas de camarão. Beleza, fala aí, mas fala qual é a tua formação, né, de graduação. A galera já sabe, né? Você estudou comigo, engenharia mecânica. Mas você fez alguma outra também? Fez mais alguma coisa? Não, eu fiz CIT, né? Na UFRN a gente entrou para o CIT, que é um curso da graduação, que na época era a nossa turma foi a primeira. E é um curso que você inicia e posteriormente você escolhe qual engenharia você quer seguir, né? No caso, no meu caso e no de Rodolfo, a gente escolheu a engenharia mecânica, né? Foi a que a gente mais mais gostou, né? Vamos Identificou, né? dizer assim, mais se identificou. É, eu já tinha vontade mesmo de seguir para mecânica mesmo antes de entrar em CIT, né? Então, para mim foi assim, era para ver se dava alguma dúvida, mas não deu durante a faculdade, né? Ah, Deu certo. no meu caso, eu tive muita dúvida. Na época da faculdade, eu tinha uma dúvida muito grande entre administração de empresas e engenharia. Mas eu não sabia qual engenharia eu queria, né? Se era mecânica, se era petróleo ou se era ambiental. Eu sempre tinha essa dúvida muito forte na cabeça entre essas três engenharias. A administração, na época que eu fui fazer o cadastro, eu acabei desistindo e fui para a parte de engenharia que eu tinha uma possibilidade melhor de escolha, né? Então, no meio do curso eu quis fazer petróleo, depois eu mudei para ambiental e posteriormente eu vi que para trabalhar com a parte ambiental eu não preciso ser um engenheiro ambiental, eu posso ser um engenheiro mecânico fazendo atividades para o meio ambiente, né? Como exemplo, como eu trabalhei na energia eólica, né, por 4 anos. Então, você acaba trabalhando para o meio ambiente sendo engenheiro mecânico, né? Então, uma coisa não quer dizer que exima da outra, né? Isso aí, boa, boa, verdade. Essa questão da formação, a gente não pode se limitar quanto a isso. Mas eu já dou uma dica para a galera, né? Que isso ainda é verdade. As engenharias mais clássicas, elas ainda têm um mercado melhor, pelo menos aqui no Brasil. Não Não, sei fora. isso aí que o Rodolfo falou é uma verdade. Hoje, as clássicas, né, que é a engenharia civil, elétrica, mecânica e acho que a engenharia química, elas são as que mais dominam, né? Produção também, né? Produção Isso, também. produção também. São as que mais dominam e Civil. que precisam de mão de obra, por mais que tenha outras faculdades, outras formações como automação, que é o mix aí entre a mecânica, a computação e a elétrica, mas você muitas vezes acaba tendo um engenheiro eletricista ou um mecânico fazendo essa função na empresa, né? Isso aí. Beleza. Então vamos lá. Segunda pergunta aí, né? Agora, o Pedro aí já falou sobre a formação dele. PH, quais são os elementos da sua formação acadêmica que você considera que mais lhe ajudaram
a chegar onde você está hoje, né, profissionalmente? Vamos lá. Essa é uma pergunta difícil porque a UFRN na nossa época tinha muitos professores velhos, né, que a gente chamava de dinossauros, e eles acabavam não dando o conteúdo que a gente queria, né, Não para vai editar aprender. isso não, isso vai. E não precisa editar não, pô, mas isso é verdade, né? Na UFRN, a gente teve algumas disciplinas que não foram muito boas devido a ter alguns professores, né, que não queriam dar aula, que é uma coisa que a gente tem no ensino público. Os caras Mas muito tradicionais, né, assim, os Isso, caras exatamente. São uns tradicionais professores demais. muito tradicionais que a gente tinha um apelido carinhoso para eles que chamávamos de dinossauro. E eles acabavam não passando as matérias da maneira que a gente gostaria, né, para que o mundo evolui, né? Então o professor tem que evoluir também. Isso é uma dica aí que eu deixo já para Rodolfo, né? Ele não ficar atrasado. Então, eu tive muitas matérias também que ajudaram isso. Eu não posso falar das matérias práticas, porque a gente teve muito pouca matéria prática, pouquíssimas práticas, mas as matérias mais focadas na engenharia, que ela nos dá mais aquela questão de que a gente pode resolver tudo, sabe? De que você resolve muito problema, muita questão, muito exercício, e você acaba tendo aquele foco de que você é o cara que resolve o que botar na tua frente. Então, eu acho que esse é o maior legado que a faculdade ele dá pra gente, pelo menos a faculdade de engenharia, né? De que é muito exercício, é muita atividade, é muita questão, é muita prova. Às vezes a gente tem uma turma de 30 alunos que todo mundo, a nota mais alta é um 5. E isso é para ver que a gente não sabe de nada, né? E eu acho que o grande aprendizado que a faculdade dá para a gente, para o meio profissional, é você poder buscar métodos de resolver o que aparecer na sua frente para resolver, mesmo que você não saiba. Isso já apareceu muito para mim. Eu até passei, PH, um vídeo para a galera, né, falando justamente sobre dicotomia entre teoria e prática, em que um professor comentava que existem três tipos de profissionais, né? Eu concordei com ele nessa parte, talvez tenha algo a mais, mas, bom, ele estava dizendo o seguinte, né, que existe o profissional operacional, o metodólogo e o estrategista, né? O operacional é Isso. aquele cara que pega a metodologia pronta, né, e ele não aceita trabalhar com teoria, não. O negócio dele é trabalhar com a prática. Para ele, teoria não, assim, meio que não serve de muita coisa, né? Sim. Para ele é a prática. Mas alguém criou aquele método que ele utiliza para fazer a prática. Então, quem criou é o metodólogo, né? Que é isso que a gente lida muito na faculdade de engenharia, né? A gente aprende a construir métodos para resolver questões ou aprender métodos que já existem, né? Mas a gente tem que ser estrategista também para conseguir lidar com todas aquelas disciplinas, todas aquelas situações de problemas ali e resolvê-las, né? Então, de fato, a faculdade de engenharia ela nos dá esse aporte. Beleza, E vamos, não só diga esse aí. aporte, como também, né, às vezes a gente tem 3, 4 provas em uma semana só e a gente tem que saber priorizar, né? Que hoje no mercado de trabalho, você vai, pelo menos no meu setor, né, que sou o setor de manutenção, eu tenho 4 áreas diferentes, né, no meu atual trabalho, que eu tenho que fazer manutenção e fazer a manutenção acontecer. Então, às vezes vai acontecer de uma prioridade acontecer, eu estar fazendo uma prioridade e outra prioridade acontecer. E eu me lembro muito da época de faculdade, né, que a gente tinha 3, 4 provas numa semana e a gente precisava priorizar uma, não dava para fazer tudo, mas eu também não podia esquecer da outra. Então, no mercado de trabalho, a gente tem que fazer muito isso, né? As mudanças de prioridades mudam muito, então você tem que se adequar muito rápido aos acontecimentos, né? E na faculdade era mais ou menos isso. Às vezes a gente está com a nota pior numa disciplina que a gente não gosta, mas tem que encarar e resolver, né? Porque a prioridade mudou. Show de bola. Ei, PH, e se você tivesse que mudar alguma coisa, né, na sua formação, na faculdade, né, no caso da graduação, e também nas pós que você fez, o que é que você mudaria? Tá. Na minha graduação, eu acho que não vou falar só exatamente da parte acadêmica, né? Mas a parte como um todo de matérias paralelas à universidade. Eu não falaria só com relação à parte acadêmica, né, de disciplinas, mas sim com todo o método e a formação que a gente tem, que não é só a parte acadêmica, né, de aulas acadêmicas. Acho que a nossa formação também é feita no paralelo. Paralelo que eu quero dizer é estudar inglês,
é uma coisa que talvez eu me dedicaria mais, é uma coisa que eu me arrependo muito, e hoje eu estou correndo atrás disso. Já melhorei bastante, já consigo conversar com pessoas em inglês, mas é algo que eu poderia ter me dedicado mais na época da faculdade, que a gente acaba tendo mais tempo, né? A mente mais nova para aprender, mais fácil. O outro ponto seria estudar mais sobre a parte de finanças e sobre a parte de investimentos para novos negócios e tudo mais, porque hoje, quando a gente está na empresa, né, eu, pelo menos na minha posição de supervisor, a gente lida muito com investimento, né? De, vamos comprar essa nova máquina. Poxa, será que vale a pena? Qual é o investimento que a gente vai ter? Qual é o retorno? Qual é a produção que ela vai dar? Então, eu teria estudado um pouco mais sobre investimento, taxa de retorno, sobre esses assuntos, mas isso eu consegui aprender bem na pós em gestão de projetos, que eles têm umas disciplinas de macroeconomia e finanças que eu conseguia pegar essas informações muito bem, mas na época da graduação, né, acho que seriam essas duas atividades que eu me dedicaria mais ou que eu mudaria, né, que eu teria aprendido. Acho que é isso. Show, massa, PH, massa. É, é realmente a questão do inglês. Eu acho que eu vou ter a entrevista com o Lucas, né? Você conhece o Lucas também. Sim, conheço. Vou fazer amanhã a entrevista com ele. Acho que ele também vai comentar sobre isso. Né? Inglês, eu bato nessa tecla sempre para o pessoal, né, do IF. Tem que aprender, cara. É assim, é uma segunda língua, mas a gente sabe que o inglês é a dominante, Cara, né? e é aquela coisa, né? Eu, pelo menos, quando eu estava na faculdade, a gente sempre botava isso. Mas hoje em dia, o mundo moderno, existe Google Tradutor, os manuais já vêm traduzidos, mas inevitavelmente você vai conversar com pessoas de fora, você vai aparecer oportunidades que, se você tivesse o inglês, você iria pegar essa oportunidade. Eu mesmo, logo que eu me formei, eu perdi uma oportunidade de estar trabalhando numa multinacional porque eu não tinha inglês fluente. E eu não era eu precisar conversar com fabricante de equipamento, manual, nada. Eu só precisava me reportar ao superior que ficava na Itália. Então eu acabei não indo para essa vaga devido ao inglês, né? Então você trava muito o seu crescimento, né? Beleza. Sim, PH, é o seguinte, a gente sabe que existe, né, existe aí diferentes formas de pensar, né, quanto à questão da unidade entre teoria e prática, né, que é o que a gente está, é o nosso tema, né, da entrevista. Então a gente está, estou fazendo entrevista, você está comentando sobre várias coisas, mas o tema principal é a unidade entre teoria e prática. Em relação a esse tema, né, em relação à unidade ou dicotomia entre teoria e prática, e levando em consideração a sua vivência acadêmica e profissional, qual a sua opinião, né, entre teoria e prática, o que você vivenciou? Existe unidade? É dicotômico mesmo, ou seja, muito separado? O que é que você acha sobre isso? Tá, eu não acho que é separado e também não concordo com aquela frase que muita gente gosta de fazer, né? Na prática, a teoria é outra. Eu não concordo com essa frase, não. Eu acho que na prática, Às vezes é verdade, só às vezes, mas na isso, maioria dos casos não. era isso que eu ia falar. Na prática, você muda um pouco a questão da teoria, mas as normas, as leis da física que a gente estuda, todas elas se mantêm. E uma coisa que lhe deixa muito confortável quando você está na prática é você saber a teoria. Saber até onde você pode ir, saber o que é uma viga-i, o que uma viga-i faz, se você botar a chapa deitada, se você botar uma chapa de lado, o porquê de você estar fazendo isso e quais são as diferenças que isso acontece. Eu acho que esse é o ponto principal e mais importante de você ter a prática muito enraizada no aprendizado, né, da graduação, seja no curso técnico ou no curso superior. Porque ele te dá uma base para você ter confiança, ter segurança no que você estiver fazendo no operacional. E muita gente tem, a pessoa do operacional, né? É muito comum você estar conversando com o pessoal mais velho e eles falam: você chegou agora, tenta ali um pouquinho e aprende. Olha, isso aqui eu já faço há 30 anos, há 20 anos. Só que aí tem um determinado mecânico que já faz aquilo ali há 30 anos e você chega dizendo: cara, o que tá fazendo aí tá errado. Ele falou: pô, cara, tenta ali que você chegou agora, você se formou agora, você não sabe de nada não. Isso é comum você escutar. Mas é aquela coisa, o cara tá fazendo isso errado há 30 anos, né? Porque não por ele ser ignorante ou ele não saber, mas muitas vezes é porque saiu um relatório novo, um cara que estava lá na universidade lá fora, ou na UFRN, estava estudando esse determinado assunto e viu que fazer dessa maneira é a maneira mais correta, né?
você vai ganhar uma eficiência. Então, você, na teoria, você acaba aprendendo isso, né? Você acaba aprendendo o mais novo, né? As coisas mais novas. Sem contar que quando você tem a questão da teoria, e você gosta dela, você fica mais passível a aprender, a querer aprender, né? E não só a querer aprender na prática, porque muita gente fecha a mente e vai para o trabalho e fica esperando a máquina dar problema para você aprender aquele erro. E isso é errado, né? O certo é você chegar lá, você ir para a teoria, pegar manual, ler manual e estudar, e depois você ir para a prática. Porque quando você tem a teoria muito forte, a prática, o seu aprendizado na prática fica muito fácil e rápido, né? Que é um dos grandes erros, acho, de quem está aprendendo, né? Porque fica esperando que a prática lhe dê informações ou o professor te dê informações, mas a teoria eu digo que seria mais a questão do estudar, né? De você ir atrás de buscar o estudo e não esperar que a prática te dê informações ou que o professor venha te dar informações, né? Que o professor, ele te dá a teoria, mas você às vezes fica esperando a prática, né? Que é o professor praticando com você, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que não existe tanta diferença, mas sempre vai existir aquela diferençazinha que quando você está fazendo você não consegue fazer, você não consegue fazer como manda o figurino, né? Então eu acho que é isso. Não sei se Beleza, ficou bom, concordo também. se deu para explicar legal aí o que o meu pensamento com relação à teoria e prática. Deu para, você deu exemplos aí, ficou bem instrutivo, né? Ficou tranquilo de entender. Eu concordo também, acho que é por aí. Quando a gente estuda a teoria, você fica tranquilo para fazer uma prática até mesmo sozinho. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho muita prática com usinagem, né? Mas no IF agora eu peguei disciplinas de usinagem. Como eu já estudo isso há um bom tempo, para mim foi mais tranquilo, né? Aprender. Eu já sei toda a nomenclatura, todo o linguajar técnico, sei das forças que atuam, sei sobre os dispositivos de proteção que eu tenho que usar. Então, Lhe o dá equipamento de segurança, proteção. né? Lhe dá segurança e confiança para o que você vai É fazer, né? isso. O cara fica tranquilo para mexer, exatamente. Para Exatamente. praticar, né? Seguinte, PH. Então, no seu cargo atual, você pode delimitar perfis para contratação? O que seria delimitar perfis de contratação? É, Se alguém for trabalhar na sua equipe, você supervisiona, né, vários colaboradores, né, na sua empresa. Isso, Então, isso. se algum novo colaborador tiver que ser contratado para a sua equipe, quem delimita o perfil, né, você tem alguma influência ali naquela contratação? Explica um pouquinho como funciona essa parte. Numa contratação, o supervisor ele tem total influência, né? Principalmente agora que eu estou numa empresa um pouco menor, muitas das entrevistas eu participo, né? Quando eu estava numa empresa maior, eu nem participava das entrevistas. O cara só chegava pra gente, a gente só falava assim, eu quero uma pessoa com isso, 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 e eu só participava do finalmente ali, quando tinha 2 ou 3 pessoas já no final para fazer aquela parte mais técnica, né? Fazer perguntas mais técnicas. Mas hoje, eu nessa empresa menor, eu participo do início ao fim das entrevistas. E eu delimito, sim, os perfis das pessoas que eu quero. Normalmente eu gosto de pessoas mais proativas, né, que não esperam as coisas acontecerem para agir e principalmente não esperam alguém estar segurando sua mão para passar a rua, né? Antes de passar a rua, ele pergunta como é que passa a rua e vai lá e faz sozinho. E acho A que próxima pergunta era essa aí, né? O que é que era você qual? considera importante? Era justamente para você falar sobre isso. O que é que você Ah, tá. considera importante, né? Uhum. No perfil profissional do pessoal que vai trabalhar na sua equipe. Então você já Ah, estava tá. falando, se quiser Ah, então, continuar. ótimo que eu já estou falando então a sexta pergunta. Então, vamos lá. O que eu acho importante no perfil profissional, que eu gosto de pessoas comunicativas, né, que falam, que sabem se expressar. Eu gosto de pessoas eu gosto de pessoas que gostam de ler, que têm a curiosidade na leitura, porque eu acho que a leitura ela te abre muitos caminhos, né, e ensina muita coisa, né, porque você acaba aprendendo com pessoas que já passaram por aquilo, né. Então, as pessoas que gostam de estudar, elas sempre vão estar à frente das pessoas que preferem aprender por osmose, né? Que a gente diz, bota aqui um auxiliar com esse cara aqui, que já já ele tá aprendendo a fazer as coisas. Eu não gosto desse tipo de pessoa que vai querer aprender só por osmose, né?
Osmose é você aprender por transferência. Eu não sei se o pessoal já sabe o que é osmose, mas osmose é quando você tem um meio em que quando você está dentro dele, você aprende sobre esse meio, né? Você absorve as informações do meio. Isso aí é inevitável, né? Onde a gente tiver, a gente vai absorver isso. É aquela coisa, se saltar um menino de 5 anos na China, ele nunca falou chinês, mas um ano, se ninguém ensinar ele, ele vai sair falando chinês. Então isso aí é aprendizagem por osmose, né? É que o meio ensinou a ele a aprender a língua. Então, eu não gosto de profissionais que só buscam esse tipo de aprendizado, porque o aprendizado ele vai ser mais demorado. Então, eu gosto de pessoas que vão atrás, que buscam, que cheguei, me dá o manual aqui de todos os equipamentos, leva para casa, lê, porque você está chegando, você não sabe de nada. Você vai se formar achando que sabe de tudo, quando chega no trabalho você não sabe de nada. Eu já passei por 3 empresas e as 3 empresas que eu cheguei achando que eu ia saber de muita coisa, mas eu vi que cada vez, toda empresa que eu chegava, eu não sabia de nada. Então, esses primeiros 15 dias, um mês que a gente entra, a gente tem que estudar muito. E não esperar que a informação chegue para a gente, né? Acho que é esse tipo de perfil que eu gosto, pessoas que vão atrás do conhecimento, não ficam esperando o conhecimento chegar até ele, né? Aquele aluno, né, que pergunta muito para o professor, né? Mas por que isso, Rodolfo? Eu vi isso em casa e vi um vídeo, me explica aí como é que isso funciona. Esse aluno é o melhor que a gente É gosta o de ter, né? Que curioso, é o o curioso e curioso proativo, né? Hoje é proativo. O exatamente cara não é que é só curioso, ele usa aquela informação para alguma coisa, para proativo mesmo, alguma né? exatamente, ele usa aquela informação para alguma coisa. Então ele não fica só esperando que o professor te dê as informações, né? Como no mercado de trabalho, não fica só esperando que aquele profissional mais avançado, mais sênior te dê as informações, você busque informações de maneira paralela. Acho que é isso. E, pessoal, quando o PH diz que assim, chegou na empresa sem saber de nada, é em relação a aquela logística da empresa, metodologia, mas se ele não tivesse a faculdade, não tinha saído do canto também, viu? Não, o que É só... eu isso quando eu é digo faculdade, isso vale para o técnico de vocês, tá? isso, não, o que o Rodolfo está falando isso é uma verdade, mas quando eu quis dizer que a gente não chega sem saber de nada, por exemplo, a gente estuda sobre bombas, a gente sabe ali mais ou menos como é que funciona uma bomba, né? Mas quando a gente chega lá, você descobre o mundo que é as bombas, bombas de movimentação de água, né? De deslocamento de água. Aí você vê que você não sabe de nada, não é que você não saiba zero, né? Você sabe ali de uma escala de 0 a 100, você sabe 20%. O restante você vai aprender ali na indústria. Por mais que você passe muitos e muitos anos lá, você nunca vai saber de tudo, né? Porque você vai passar por coisas Verdade. que nunca aconteceram com você, né? Verdade. Então, PH, foi nesse sentido que eu quis dizer a questão do não saber de nada, né? não, sim, sim, concordo. Ei, seguinte, em relação a gente vai falar nessa disciplina sobre mindset e inteligência emocional, certo? Certo. Você já ouviu falar sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? E é, já utilizou no seu Olha, trabalho? eu utilizo, e eu acho que é o que eu mais utilizo hoje em dia é isso. Principalmente para quem é gestor. Mindset é você fazer uma mudança de pensamento, né? Tem muito livro hoje em dia sobre isso. Tem até um livro que tem esse nome, né? Mindset. Você tipo, reprogramar sua mente para o que você quer. E inteligência emocional hoje, ela está muito ligada à questão da vida da gente, né? Ansiedade, você saber separar a vida profissional da sua vida pessoal. Você, muitas vezes, tem gente que não sabe separar a questão do seu trabalho, né? Às vezes você vai ter um amigo seu que virou seu chefe. Então, aquele amigo seu, ele passa a te tratar mal porque ele é teu chefe, ou você passa a não aceitar que ele é teu chefe, ou teu líder, porque... Eu falo chefe porque muita gente vai entender mais chefe, né? Mas hoje a questão de chefe já está se caindo mais por terra, né? O teu líder, o teu coordenador ali, ele era um par seu na mesma altura e ele acaba virando uma pessoa maior. Então tem muita gente que não aceita isso. Isso, querendo ou não, é um mindset ou inteligência emocional que te dá barreiras para isso, né? De você não aceitar que aquele teu companheiro que era do mesmo nível, ele subiu e você não subiu, né? Mas o seu líder, né, o seu supervisor lá, é que ele vai saber por que dessa pessoa está subindo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ler livros sobre mindset, porque para você aprender isso no dia a dia e sozinho, é difícil, viu? Eu vou dizer, não vou mentir para você não. Se você for deixar para aprender isso no dia a dia, você vai ralar bastante. Eu acho que tem muito livro aí bom, depois o Rodolfo pode
orientar alguns livros sobre isso, de mindset, inteligência emocional, mas hoje, se você não tem inteligência emocional, você vai ficar aperreado, né? Já pensou você numa fábrica lá, a fábrica para porque a esteira principal de alimentação parou, a produção parou. Se tu não tiver inteligência emocional para ter calma, tranquilidade para resolver o problema, você vai ficar maluco, vai ficar estressado, e quando você fica estressado, você não pensa direito, né? Então, se você não tiver uma inteligência emocional para isso, você tá ferrado, porque você trava, você não consegue pensar, você não consegue resolver. E eu já peguei encarregados assim. E, infelizmente, eu tive que demitir, porque a gente tenta, eu tento explicar para eles como agir, como funcionar, indico livros para ele ler e aprender sobre isso. Mas tem gente que não consegue, cara, que simplesmente ele trava na frente de problemas. E quem vai trabalhar com manutenção é problema em cima de problema. A gente não quer ter os problemas, né? Mas os problemas eles são inevitáveis, eles vão acontecer, as quebras vão acontecer, os estresses com as outras áreas vão acontecer, porque comunicação é uma mão de via dupla, né? Você fala uma coisa, o outro entende outra. Então tem que saber conversar direitinho, porque manutenção é isso. Se você não souber explicar o problema, você está morto. Show de bola. Manutenção, só para a galera lembrar aí, né? A galera aí é do técnico de mecânica, o pessoal tá no terceiro ano. Manutenção é uma das áreas que mais pega, tá? Técnico, É engenheiro verdade. também, é uma área enorme aí da mecânica, beleza? É verdade. Então, Acho que para já quem já tá é falando. para quem é técnico, acho que a área da manutenção é o que mais abre vaga para se trabalhar hoje, é a área da manutenção. Existe também a área de instalação, de montagem, que também pega bastante profissional, mas a área da manutenção é o que pega mais profissional e o que exige mais do profissional, né? Principalmente porque na área da montagem, normalmente você já pega os manuais, os artigos, tudo certinho, é só seguir o passo a passo e não dá muito erro, não. Isso se vier certinho, né? Se não vir, aí é complicado. Mas normalmente vem. Beleza, PH. Penúltima pergunta aqui é o seguinte: se você pudesse receber um conselho do seu eu hoje aí, né, com a experiência que você tem hoje, do seu eu na época de escola ou de faculdade, né? Uhum, Isso, talvez no momento que você melhor fosse aproveitar aquele conselho, porque eu vou dar um exemplo meu, né? Se eu uhum. recebesse um conselho da minha pessoa de hoje, quando eu estava na escola, talvez eu não aproveitasse muito bem, mas já na faculdade eu acredito que eu iria aproveitar muito bem, né? Isso é uma questão muito de amadurecimento. Eu demoro muito para amadurecer, né? Bom, Uhum. então vai muito de cada um. Até hoje Então não é isso. amadureceu, né? Não, para quem me conhece direitinho, sabe que não. Beleza? Então, PH, diz aí, o que é que você diria para você mesmo, né? O seu eu Tá. de hoje diria pro seu eu aí. Eu acho que eu cheguei a falar ali na questão 3. Eu acho que o meu eu de hoje, se fosse encontrar o Pedro lá de 19 anos, 18 anos, eu acho que ele ia falar, cara, estuda inglês. Estuda inglês e leia muito. Tenta ler pelo menos uns 3 livros por ano, porque acho que na leitura está o seu maior aprendizado. Porque você aprende com mentes brilhantes aí que escreveram aqueles livros, né? E tem informações muito importantes para a gente consumir. A gente acha que é aquilo que eu sempre falo, né? A gente acha que o meio que a gente tá vai dar todas as informações que a gente precisa, mas não vai dar, não. Acho que é isso. Se fosse o Pedro de hoje falando com o Pedro de 10, 11 anos atrás, seria isso. Gostei, Seria gostei. estudar, Objetivo e direto. Massa. estudar inglês e ler mais. Ler livros. Não é livro de romance, não, mas livro de romance é bom porque faz você aprender a escrever. Mas é livro sobre mindset, inteligência emocional, sobre mundo, sobre economia e Harry finanças. Potter, né? Harry Potter. Harry Potter é É, política, cara. Esse ano eu exatamente. li. Mas, Eu nunca não tinha lido a saga Harry Potter. Esse ano eu li. Acho que eu li uns 5 livros de Harry Potter, cara. Foi, mas é foi porque bom, eu eu não tinha acho lido. que é aquela coisa, acho que o importante é você estar lendo, né? Porque você lendo, você pelo menos está treinando seu português, sabendo escrever bem, que eu acho que é uma das grandes falhas de o pessoal que é técnico, vai passar uma atividade ou vai escrever um AOS, não sabe escrever o que você fez, né? Então Verdade. a leitura te dá isso, né? Se comunicar pela escrita. PH, e Exatamente. aproveitando aí o ensejo, então me diga aí na última pergunta, qual é o livro que você indicaria para o pessoal?
Olha, o livro que eu indicaria é um livro do autor Nassim Taleb, é o livro Arriscando a Própria Pele, mas eu gosto dos 5 livros dele, que é um box, que é Arriscando a Própria Pele, Antifrágil, O Cisne Negro e Iludidos pelo Acaso, mas o que eu mais gostei foi o Arriscando a Própria Pele, porque foi uma virada de chave, eu acho, para mim. Que existia o Pedro antes da leitura desse livro e o Pedro depois da leitura desse livro. Eu Fala sobre o quê? Fiquei posso falar um curioso, pouquinho fiquei sobre ele? curioso. Fala aí porque eu Então, fiquei curioso. é um livro que ele fala sobre, o próprio nome já diz, né, arriscando a própria pele. Ele fala sobre você arriscar a sua pele, né? Quando você coloca a sua pele em risco ou a sua atividade em risco, você começa a ver aquilo com outros olhos ou começa a fazer aquilo de uma forma diferente. Ele dá muito exemplo de governantes, né, e de gestores, né? Quando você tem na guerra antiga, não sei se vocês assistem filmes de guerra, né? Mas filmes de guerra antiga, vocês têm os generais e quando eles proclamavam guerra com outro reino, eles iam para frente da batalha, né? Então eles estavam botando a pele deles em risco, né? Então, se eles estavam declarando guerra, eles iriam brigar também pelaquela guerra, né? E não ficar de longe só assistindo no alto de uma colina, né? Sem colocar a pele dele em risco. Tanto é que em várias cenas de filme você consegue ver isso, né? Quando o rei ou o líder entra para a briga, a sua tropa, eles se motivam mais para fazer aquilo, né? E no mundo de hoje a gente tá faltando muito isso, né? Não que você vá para uma guerra, mas de você botar sua pele em risco, de você ir lá fazer atividade, de você ir lá e falar, fui eu que errei e vou fazer diferente. Você ir lá porra, sou eu que estou fazendo isso aqui, se der errado, a culpa é minha. Não é a culpa do outro, né? De terceirizar a responsabilidade. Então, ele pega bem essa temática de você botar a sua pele em risco, você começa a ver as coisas com um olhar diferente, né? Acho que, por exemplo, hoje nas guerras de hoje, né, você tem o cara lá dos Estados Unidos, o George W. Bush, que declarou guerra lá no Afeganistão, né, no Iraque, e até hoje a guerra está lá rolando e ele está aposentado em casa, numa casa de praia lá, só curtindo a vida, e um monte de gente morrendo e ele nem aí. Então É verdade, viu? isso é um É, pouco do arriscando da própria pele, que talvez se o Bush lá, ele estivesse lá na frente de batalha, talvez ele pensaria 2 vezes antes de declarar guerra com outra pessoa ou com uma outra atividade, né? Então é isso. beleza. Ei, massa, massa demais. PH, valeu aí pela entrevista, gostei demais. Acho que o pessoal vai tirar um proveito enorme. É, agradeço, né? Portanto, se precisar aí de alguma coisa da nossa parte, estamos por aqui. E, bom, por hoje é isso. Até uma próxima. Vou interromper aqui a gravação. Valeu, Rodolfo. Obrigado aí pela oportunidade de estar passando algum conhecimento que eu adquiri de 6 anos aí de experiência para essa turma nova que está chegando. Então, estudem, né? É o caminho. Show, show de bola. Eu que agradeço. Interromper aqui. Valeu.